Lógico que existe perseguição política no Brasil. E o Reino da Espanha, com essa decisão, que diz assim: aquilo que é considerado crime no Brasil, de atentado ao Estado Democrático do Direito, crime pelo qual o capitão, que não rouba e não deixa roubar, Jair Messias Bolsonaro, está preso. Aqui na Espanha, isso não é crime. Isso é liberdade de expressão. Então, assim, meus amigos, eu não sei se vocês estão entendendo a grandeza dessa decisão. Essa não é uma decisão de primeira instância, de segunda instância. É uma decisão que está na alta corte espanhola. A Suprema Corte da Espanha decidiu, e não há mais recurso, isso é trânsito em julgado. Na Espanha chama decisão firme. É a mesma coisa que trânsito em julgado. Que o motivo pelo qual Bolsonaro está preso na Espanha é liberdade de expressão. O capitão está soluçando lá na cadeia, no mesmo espaço que eu fiquei preso na primeira vez, em 2020, na sede da Polícia Federal em Brasília, onde me deram água do vaso sanitário, onde, pasmem, havia uma câmera escondida. Isso, se você pesquisar em alguns jornais, você vai encontrar com assim os 300 do Brasil, que era um grupo que se denominava na época em reclama de câmeras na prisão da Polícia Federal. Eu não sei se tem na do Bolsonaro, mas na nossa prisão tinha. Isso está nos jornais. Então, diante dessa situação, meus amigos, a magnitude dessa decisão, a direita tem que falar mais sobre isso. Porque eu já estou livre aqui. Eu já estou livre aqui, Fred. Eu já estou livre aqui, Maria. Estou tranquilo. A Espanha já disse que eu sou um cidadão livre. Agora, e o povo da Argentina? O meu caso da jurisprudência para eles. Já começaram a sair de tornozeleira eletrônica anteontem e vão tirar a tornozeleira. Na Itália, adiaram hoje a oitiva do Tagliaferro, e o Tagliaferro vai anexar a minha decisão em seu processo. A Zambelli também vai anexar a minha decisão ao seu processo. E a defesa do Bolsonaro devia anexar a minha vitória na sua defesa. Embora já também tenha trânsito em julgado, mas há um fato novo agora. Os tribunais do mundo estão percebendo que há uma perseguição política no Brasil. E isso é muito sério. Eustáquio, como é que o senhor vê essa decisão do Trump que pegou a todos de surpresa? Até fiz uma análise aqui antes, né, demonstrando que foi uma decisão política e não jurídica, porque tecnicamente o ministro Alexandre de Moraes continua um grave abusador de direitos humanos, mas como é que o senhor recebeu essa notícia? Não existe ex-violador de direitos humanos. Ou é violador ou não é. E o próprio governo americano já decretou que Alexandre de Moraes é um violador dos direitos humanos. A própria embaixada dos Estados Unidos, repostando o seu secretário, colocou exatamente nessas palavras. Alexandre de Moraes não deixou de ser um violador de direitos humanos. Agora, veja, há uma geopolítica em tudo isso aí. A possível guerra da Venezuela. O que é mais importante para os Estados Unidos? Dar um passo para trás agora e depois dar dois para frente e economizar a morte de 20 mil soldados? Mais não sei quantos bilhões de dólares em armamento numa guerra? Ou fazer isso aí? Isso é uma questão óbvia. O Alexandre de Moraes não deixa de ser um violador de direitos humanos. Ele continua sendo o maior violador de direitos humanos da face da Terra hoje. Acho que mais que os chineses, que os coreanos, é o Alexandre de Moraes. Para mim é isso aí. E eu tô enfrentando ele aqui, eu não tenho medo dele, tá? Sei que tem muita gente que tem medo dele, mas eu não tenho medo dele. Eu venci ele aqui na Espanha, nos tribunais de Espanha, junto com o povo brasileiro. Agora, a minha análise dessa revogação por parte do povo americano é que, para esse momento, ela se faz necessária por uma questão geopolítica. Os Estados Unidos não estão olhando só para o Brasil, os Estados Unidos estão olhando para o mundo. Tem uma crise um pouco mais grave na Venezuela nesse momento, que a gente vai ter desdobramentos aí logo, eu sei disso, e o povo vai ver. Agora, a partir deste passo, a partir desta minha vitória na Espanha, porque agora eu tenho uma decisão, o Brasil tem uma decisão internacional, que não cabe mais recurso, que o Alexandre de Moraes persegue pessoas, eu sou um perseguido. Bolsonaro é um perseguido. O que vai acontecer? Eu prometo para vocês que eu vou gastar minha vida para denunciar Alexandre de Moraes nos tribunais do mundo inteiro. E eu tenho uma expectativa que os Estados Unidos, no momento certo, revejam essa decisão, que geopoliticamente pode ter sido importante para eles nesse momento, mas para nós brasileiros há uma frustração, lógico que há.
E Oswaldo, além de ser um respiro, né, tanto essa sua notícia quanto a do Talhaferro, né, que também, de certa forma, o deixa mais tranquilo, pelo menos por 2 meses na Itália, além de ser um respiro, também ajudam, né, tantos outros exilados neste momento, à medida que isso vai ficando mais escancarado para o mundo. Olha, ele não foi extraditado da Espanha, por que será? E, de repente, aqueles que estão em outros países podem se sentir um pouco mais seguros também, depois desse episódio que envolve aí a sua situação? A Espanha se torna um local 100% seguro agora, porque o meu caso ele é jurisprudencial. E tem muitas pessoas que já estão embarcando para a Espanha, pedindo a minha ajuda, e eu tenho me colocado à disposição para ajudar. Tem histórias incríveis, Fred, você não tem ideia. Tem história de um povo que saiu da Argentina só com a identidade, sem passaporte, de carona, de ônibus, subindo em cima de trem, atravessando o lago cheio de jacaré, atravessando a selva do Darién para chegar na América Latina para tentar ir para os Estados Unidos. 2 foram deportadas dos Estados Unidos, alguns estão no México e um deles já chegou aqui na Espanha. E logo, logo eu vou contar essa história. E sim, não é apenas um respiro, é uma jurisprudência jurídica de um tribunal respeitado da Audiência Nacional Espanhola que vai sim ser importante na Itália, vai ser importante na Argentina. Por quê? Porque as prisões, neste momento, na Argentina e na Itália, especificamente da Carla Zambelli, são prisões preventivas. São prisões que são preventivas na Itália, embora hajam condenações do Brasil, mas na Itália elas são preventivas. Por quê? Porque vamos supor que a Giorgia Meloni e o Milei, que são de direita, que tem a última palavra sobre a extradição, digam não, não vou extraditar. Eles vão ficar presos de graça nesse tempo? Não, não é justo. Pelo menos uma medida restritiva, ficar na região como está o Tagliaferro hoje, mas sem estar preso é o que tem que acontecer. Então eu agora, com essa minha decisão, devo começar uma campanha pelo mundo de liberdade aos presos políticos. No Brasil é gratuito fazer isso, porque no Brasil a gente tem o dono da bola. O Alexandre de Moraes é o dono da bola. Quando ele pega a bola e põe debaixo do braço, acaba o jogo. Ele decide, ele é a vítima, ele é o promotor, ele é o juiz, ele é o delegado. Então, no Brasil, é pelas puras, é gratuito. Mas no mundo, eu tenho certeza que os juzgados, os juizados do mundo vão fazer caso, porque a Audiência Nacional da Espanha falou: aqui na Espanha não é crime, é liberdade de expressão. E na União Europeia existem parâmetros que devem ser seguidos. E eu creio que a União Europeia vai seguir o parâmetro da Espanha, que saiu na frente. Minha expectativa: os presos da Argentina já comecem a ser liberados, 2 dos 5 já foram. Na Itália, o Tagliaferro teve a sua audiência cancelada, inclusive para juntar mais documentos, um desses o meu, e o doutor Fábio Panhosi, que tem sempre participado da Gazeta do Povo, deve protocolar essa minha decisão nos tribunais da Itália para pedir a liberdade da Carla Zambelli. E eu sugiro, atenção deputados, atenção advogados do presidente Bolsonaro, se vocês ignorarem isso, não juntarem meu processo, eu vou começar a pensar que para você está bom o Bolsonaro preso. E fica um recado para uma parte da direita aí. O capitão está na cadeia, soluçando. Eu sou bolsonarista. Me chamam de blogueiro bolsonarista, meu apelido na mídia aí, um apelido maldoso que me deram, mas para mim eu gosto, só porque eu sou bolsonarista. Mas ó, se não usarem essa minha jurisprudência para pelo menos falar assim, olha, se na Europa isso é liberdade de expressão, o Bolsonaro não tem que estar preso, eu vou começar a desconfiar que querem deixar o capitão lá para formarem voos solos. Meu destaque, eu vou ler alguns comentários aqui que tratam, inclusive, da sua situação. A Sônia Cardoso disse: parabéns à justiça espanhola. Esperamos que a Itália se aperceba da perseguição que está acontecendo no Brasil. E Valério Marques disse: parabéns, Eustáquio. Você é um guerreiro, Deus o abençoe. Só registrando também aqui a companhia da Zilmara, que fala de BH, Elise Moreira, que fala de Santa Luzia, Minas Gerais, Maria Verbena Soares, que fala de Brasília, e o Almir, que fala de Santa Catarina. Sigam contando de onde estão nos acompanhando. Agora eu passo para a nossa querida Karina Miquelin fazer uma pergunta também para Oswaldo Eustáquio. Karina. Oswaldo, boa tarde. Parabéns, né? Mais uma missão cumprida, feita. Enfim, essa liberdade é um respiro, acredito, de tranquilidade para você. Eu queria que você descrevesse, Eustáquio, essa audiência de ontem.
Queria saber se nessa audiência havia os representantes do governo brasileiro, se tinham os advogados ali junto para tentar, né, fazer ir adiante essa extradição, como foi conduzida essa audiência, o que foi dito e qual foi a sua reação na hora. Eu queria que você contasse essa história e como foi essa audiência do início ao fim. Muito obrigado, Karina. Prazer falar com você aí. Que Deus abençoe a Itália e os brasileiros na Itália. Olha, a situação é a seguinte: o Estado brasileiro, o governo brasileiro, através da AGU, do Messias, que quer ser o futuro ministro do STF, contratou escritórios de direito e outros escritórios também, na faixa de R$1.100.000. Isso está nos grandes jornais, para a nossa extradição. Da Argentina, da Carla, do Tagliaferro, para a minha extradição. Só uma ação na Itália parece que foi R$300.000, mas o monte todo é 1.100.000. Tem uma advogada que representa a embaixada brasileira aqui na Espanha, que foi conversar com o governo espanhol. Pediu uma audiência com o Pedro Sánchez, o presidente da Espanha aqui, com a junta dos ministros. E ela foi pedir a minha extradição, dizer, olha, a gente precisa extraditar o Oswaldo Eustáquio. E nessa reunião, falou assim, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes mandou soltar um traficante búlgaro, mas já mandou prender de novo, com uma barganha. Então, a embaixada brasileira tentou negociar com o governo espanhol, que disse o seguinte, olha, o governo espanhol é a favor da extradição do Oswaldo Eustáquio. O governo espanhol é um governo socialista. E o Conselho de Ministros se reuniu, presidido pelo atual presidente da Espanha, Pedro Sánchez, e por unanimidade disse que queria a minha extradição e a minha prisão preventiva. Então, eu chego perante os 3 juízes da Audiência Nacional e olho para eles e eles falam assim, Oswaldo, o que você tem a declarar? Eu falo assim, senhor juiz, eu falo em espanhol, mas eu falo em português para vocês aqui agora, eu quero denunciar para vocês que no meu país existe uma perseguição política e que o presidente da República do Brasil, no período de até 2022, Jair Messias Bolsonaro, está preso num cárcere privado, porque isso é uma perseguição política. Senhor juiz, eu carrego no meu corpo marcas de tortura física e psicológica. Esses dentes aqui, senhor juiz, eu perdi no soco, no complexo penal da Papuda. Senhor juiz, eu quero denunciar o Estado brasileiro perante o Tribunal Espanhol e dizer que aquilo que no Brasil é considerado crime, um juiz monocraticamente aqui na Espanha declarou que é liberdade de expressão. E eu venho pedir para os senhores acompanharem o relator. E os juízes me olhavam, um deles, Karina, com lágrimas nos olhos, sem entender o que estava acontecendo, sem entender o que estava acontecendo. A promotoria, como se fosse o Ministério Público, aqui chama Fiscalia, falou assim, olha, nós opinamos pela liberdade e pela inocência do jornalista Oswaldo Eustáquio. E a promotora daqui ficou com uma cara assim assustada quando começou a ler a denúncia. E a denúncia diz assim, está nos jornais, na Gazeta do Povo, em outros jornais aí do Brasil inteiro, abre aspas, a denúncia do Estado brasileiro, feita pelo delegado Fábio Schor, que é um covarde. O delegado Fábio Schor, que quando ele me ouviu em 2020, ele tremia as mãos, ele digitava e tremia de covarde que ele é. E a denúncia feita pelo Fábio Schor, que a promotora aqui, ela quase riu. Ela disse assim, na denúncia, acusa o senhor Oswaldo Eustáquio de ter utilizado a filha para denunciar o delegado Fábio Schor. E o outro juiz pergunta, e o que a filha do Oswaldo disse? Disse para o juiz, abre aspas, Mariana Eustáquio, o delegado Fábio Schor assustou meus irmãos em uma busca e apreensão na minha casa. Ele invadiu a nossa casa, obrigou os meus irmãos de 6 e 7 anos a ficarem nos sofás. E foi malvado com o Bernardo. Malvado. E sabe o que eu vou fazer? Eu estou com muita tristeza por isso. Mas a minha resposta vai ser orar de joelhos a Deus até acontecer. Fecha aspas. E o juiz falou assim,
a denúncia de extradição é porque a filha dele queria orar a Deus, porque os irmãos estavam no sofá, porque o delegado de polícia fez uma busca e apreensão contra menores de idade. Não estou entendendo. Não, mas é que ele usou e as crianças, e no celular da Mariana podia ter conversas com o pai, com não sei quem. E os juízes olharam e falaram, ora, na Espanha isso não é crime. E logo depois, eles não dão a resposta na audiência, né? Eles escutam, e você sai, e depois a resposta chega por meio de uma decisão. E nessa decisão judicial, o meu advogado depois me enviou, e está escrito assim, ora, se o jornalista Oswaldo Eustáquio for devolvido ao Brasil, ele corre risco de morrer, porque trata-se de perseguição política contra aliados de Bolsonaro. Bem assim. E isso, que é considerado crime pelo Estado brasileiro, que nos chega aqui, para a audiência nacional espanhola, é considerada liberdade de expressão. Eu vou repetindo, eu não sei se vocês estão achando a Gazeta, estão só assistindo ou estão compartilhando esse vídeo? Porque vocês tinham que compartilhar. Porque às vezes as pessoas perguntam, o que eu posso fazer para mudar? Às vezes só compartilhar já ajuda. Então, a Gazeta do Povo tem dado um espaço importante, tem sido uma voz importante, não da direita, mas da verdade, da justiça. E eu sei disso porque há 10 anos atrás eu fui repórter da Gazeta do Povo, premiado em muitas matérias aí, até pelo lado de lá. Mas enfim, isso não vem ao caso. Terminando a sua pergunta, e para concluir, quando eu recebo essa decisão e vejo que tudo que a Audiência Nacional Espanhola revela como perseguição, eu celebro de alegria e louvo aquele que vive e reina, aquele que governa, o justo juiz que me deu a liberdade. E hoje é um dia de celebrar. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!